Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Meus amigos, tivemos atualizações quanto à negociação com o atacante Eric. O jogador já está tentando a sua liberação lá no clube japonês para fechar de graça com o Vasco. Vamos falar também aqui do Vasco, que está entre os 4 clubes aí do Brasil que menos investiram nessa janela de transferência. Uma situação muito preocupante, diretoria extremamente cobrada pelos torcedores vascaínos. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, segundo o Globoesporte.com, o Vasco é um dos 4 times da Série A que menos investiu nessa janela de transferência. O Vasco contratou apenas 5 atletas sem gastar um centavo na atual temporada. Apenas o Juventude, Mirassol e São Paulo fizeram o mesmo que o Vasco, né? O Vasco está junto com essas equipes, dentre os times que menos investiram aí no Campeonato Brasileiro, né? Jogadores aí que vieram para compor o elenco, né, cara? Não para serem titulares aí do time, mas infelizmente, devido à carência que temos no nosso elenco, você vê o Lucas Oliveira sendo titular, você vê o time com um buraco gigantesco no ataque, não tem pontas, com certeza muitos problemas que não foram resolvidos por essa diretoria do Vasco. Eu acho que o único que chega realmente com status de titular ali é o Tietê, né? O Maurício Lemos era a terceira opção no Atlético Mineiro. Vai ser titular porque não tem outra opção no Vasco, né? Por isso que ele vai ser titular. Mas era um jogador que, no cenário ideal, seria reserva no Vasco. Infelizmente, essa é a nossa situação, né? O Vasco investiu muito pouco. Como eu falei, dentre esses clubes aí, todos eles, exceto o São Paulo, vão brigar para não cair. O Vasco claramente é um time que vai brigar para não cair de divisão. E o São Paulo tem um elenco muito mais qualificado, conseguiu fechar aí com o Oscar, por exemplo, de graça, mas tem um time infinitamente superior ao do Vasco hoje, um elenco infinitamente superior e por isso não precisou reforçar tanto seu time, né? Por isso está aí nessa lista. O Vasco aí que trouxe esses reforços, mas o torcedor está com muito pé atrás quanto a essas contratações do Vasco, acho que menos ali o Tietê, mas de resto, é uma situação preocupante, né, mano? Não temos atacantes no elenco, o treinador olha pro banco, o cara tem que improvisar o Pumito Rodrigues de ponta, escancarando mais ainda a incompetência da diretoria do Vasco, a incompetência do Marcelo Santana e principalmente do Pedrinho, que é o maior culpado nisso tudo, né, cara? O Vasco não teve criatividade alguma para contratar jogadores, ficou mais de um mês negociando com o Brian Rodrigues, não conseguiu contratar o jogador, uma negociação que era extremamente difícil, o Vasco sabia das dificuldades e mesmo assim perdeu um mês de janela somente com um jogador que não veio, tentou vários outros nomes aí, uma insistência viçal para tentar contratar o Wanderson, que estava lá no Internacional, cara, não conseguiu fechar com esse jogador, tentou por muito tempo o Coelho, que acabou indo para o Atlético Mineiro, e vários outros nomes que não deram certo aí, o último foi o Bruma, né? Infelizmente a incompetência da diretoria fala muito alto e o cenário é preocupante. Não tem essa de dar tempo para ninguém, meu amigo. O Vasco tem pressa há mais de 20 anos, que o Vasco está afundado, 4 rebaixamentos. Como que não vamos ter pressa? Como que o torcedor vai ter sangue de barata para esperar um milagre acontecer dentro do clube? O torcedor tá isso aí mesmo, o torcedor tá agoniado, o torcedor tá com medo da temporada. Mais um ano o Vasco aí sendo favoritaço a cair de divisão, porque tem um péssimo planejamento, porque não temos bons profissionais trabalhando dentro do clube, falta de competência, porque se tivesse o mínimo do mínimo, que são essas características aí, não são essas características aí num time que pode chegar a ser um time vencedor, o torcedor não estaria tão preocupado como está agora. Mas quando você olha para ver os profissionais que estão trabalhando dentro do Vasco, amigo de fulano está dentro do Vasco, amigo de ciclano está dentro do Vasco, filho de fulano está dentro do Vasco. E o pior de tudo é o Marcelo Santana, que era diretor do América de Natal, meu amigo. América de Natal. Que diabos é América de Natal? O Vasco trouxe o diretor executivo desse clube, minúsculo, meu amigo. Trouxe um cara de lá para ser o diretor executivo do Vasco da Gama, um gigante mundial. Infelizmente, isso mostra a incompetência da diretoria. E o resultado é esse aí. Dentre as 4 equipes que menos investiram no Campeonato Brasileiro, perdeu um clássico moralmente de maneira avassaladora, porque o Vasco foi engolido pelo Fluminense. O Fluminense, se quisesse, tinha feito 4, 5 tranquilamente no Vasco. Você vê um fim de jogo melancólico, o Vasco entregue em campo, praticamente deixando o Fluminense fazer o que queria. Só que o Fluminense parece que deu uma cansada e por isso não aplicou uma goleada histórica no Vasco ontem. Se fosse, por exemplo, a mulambada, o Vasco teria tomado 10 ontem, mano. Porque se jogar desse jeito aí contra os mulambos, ou até mesmo contra o Botafogo, vai ser um sacode daqueles, vai ser maior do que o 6-1 que tomou ano passado. Vergonhoso, vexatório essa diretoria do Vasco. Mano, começa muito preocupante. Você vê que o campo está gritando e a diretoria não acorda, a diretoria não tem criatividade, não tem dinheiro.
até tem dinheiro, né? Porque ofereceu um caminhão de dinheiro lá pro Brian Rodrigues, mas não tem isso aqui, meu amigo. Não tem inteligência alguma para fazer contratações, para trazer bons jogadores pro Vasco, né? Infelizmente usam a desculpa, o mercado tá muito difícil, tá complicado, tá isso, tá aquilo, mas cadê a criatividade? Para isso que o Marcelo Santana está lá, para ele tentar ser criativo no modelo de negócio que o Vasco pode fazer, né? Que não tem tanta grana assim. Ele tem que ser criativo e tentar reforçar a equipe. Por que o Sport consegue contratar jogador? Por que o Ceará consegue contratar jogador? Lógico que eu não estou comparando aí o tamanho das equipes, longe também os jogadores, mas esses caras conseguem contratar. Pode ser que numa dessa daí eles acham um jogador que vai ser superior a esses jogadores que já estão hoje no Vasco. O Vasco nem isso consegue. O scout do Vasco nem o mínimo consegue fazer, que é, por exemplo, achar um jogador lá num time de Série C, de time de Série D, que pode ser potencializado, que pode chegar a ser um jogador importante para o elenco. O Vasco nem isso consegue. Eu sei que mesmo se chegar um jogador assim, a torcida não vai aceitar, vai criticar bastante, assim como foi com o Matheus Cocão, mas uma diretoria que tem convicção, uma diretoria está fazendo um trabalho sério, poderia conseguir aí bancar uma contratação desse tipo e o cara dar certo no clube, né? Mas nem isso essa diretoria consegue fazer, nem achar bons jogadores aí no mercado periférico aqui no Brasil, esses caras conseguem achar, né? Infelizmente, é falta de criatividade, falta de competência. Deixem nos comentários a sua opinião. Bom, e tivemos atualização envolvendo o atacante Eric, que é o mais novo jogador especulado aí no Vasco, cara. O Vasco está muito perto de acertar essa contratação, segundo o blog do Diogo Dantas, lá do Globo. O jogador desperta interesse muito forte do Vasco e o jogador está tentando a sua rescisão contratual com o Machida Zelvia, clube japonês que ele está defendendo atualmente, para fechar de graça com o Vasco. Ele tem contrato até o final dessa temporada lá no futebol japonês e ele tenta antecipar o seu vínculo com esse clube, o seu fim do vínculo com esse clube, para fechar com o Vasco. Ele teria até mesmo gostado da proposta do Vasco e busca essa rescisão contratual para ser novo jogador do clube, né, cara? O torcedor chegou a sonhar com o Bruma, jogador da seleção portuguesa, e pode acordar com o Eric, né? Não que esse jogador seja um péssimo reforço, um jogador bagre completo. Ele fez até uma certa história lá no Japão, surgiu muito bem no Goiás, rapidamente foi vendido para o Palmeiras, jogou em Atlético Mineiro, Botafogo, mas já está há alguns anos atuando no futebol asiático. A gente não faz ideia como que está o futebol desse atleta, se ele vai se readaptar facilmente ao futebol brasileiro e se vai ser útil para o elenco do Vasco, é o principal. Porque ele estava jogando um time que estava na segunda divisão japonesa no ano retrasado, no ano passado, fez uma boa campanha na J-League, mas realmente aí é um jogador que a gente não sabe como que está o futebol dele, se ele vai ser útil. Claramente é um jogador que chega para compor elenco, acho que sem estar titular, a menos que a diretoria do Vasco esteja totalmente maluca e, infelizmente, seja esse tipo de reforço que vamos ter para o ataque, né? Mas as notícias que temos é essa aí, cara, que o Vasco está interessado realmente nesse jogador e ele está tentando a sua rescisão para fechar com o nosso clube de graça e, quem sabe, ser novo reforço do Vasco. Já não é de hoje o interesse do Vasco nesse atleta, desde o final do ano passado, o Vasco está interessado em fechar essa contratação. Deixa nos comentários aí o que você acha do nome do Eric, jogador de 30 anos, que já está há algum tempo lá atuando no Japão, e pode ser esse ponto aqui a diretoria tanto quer buscar para o Vasco, só até agora sem sucesso. Falta aí um pouco mais de 20 dias apenas para o fechamento da janela de transferências. Acho pouco provável que vamos ter muitos reforços aí no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.